Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer esse né? É um podcast que a gente vai dar início com temáticas voltadas para o nosso meio ambiente. E nessa temática de hoje nós vamos trabalhar com a crise climática, né? Teremos a presença do nosso diretor de prevenção da Defesa Civil do Piauí, senhor Ayrton Costa, o nosso homem do tempo, né? E o Ayrton Costa, vou falar um pouquinho aqui do que é esse cidadão. Então, ele é mestre em Geografia pela UF, ele tem bacharel em Direito pela UESP, é graduado em Geografia pela UESP, membro do Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Emergências Climáticas no âmbito do Consórcio do Nordeste. Seja bem-vindo, Ayrton, né? É um prazer ter você conosco, né? E eu gostaria de começar esse nosso podcast, que você apresentasse, né, um pouco, se você se apresentasse um pouco e compartilhasse um pouco também da sua experiência na área ambiental. E diga como tudo começou. Primeiramente, quero agradecer, Naís, o convite, né, de estar aqui, como diz, no Papo Eco Podcast, né, tudo a ver com você, com toda a sua trajetória, com a sua história. Esse é um tema que é muito caro, né, na minha vida. Eu acho que é um tema hoje de uma relevância agigantada no mundo e a gente fica muito feliz que o mundo começa a perceber a relevância, né, da questão ambiental e que deveria ser uma discussão de todas as pessoas, independente de suas filosofias, de suas opções políticas, né, de sua cultura, discutir a vida, discutir o nosso planeta, discutir a sustentabilidade, porque é aquilo que, como a palavra diz, que sustenta tudo, né, a base de tudo. E eu sou o Ayrton, como você falou, sou um cidadão piauiense, um teresinense, é, um homem que nasceu na antiga Vermelha, no bairro Vermelha. Tenho duas filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa que é a Nivânia, professor da Universidade Estadual, educador, e que hoje eu estou passando uma experiência, né, a convite do governador do estado, na Defesa Civil, deixando lá a minha contribuição de uma área que tá umbilicalmente conectada com a questão ambiental, né? Porque quando você trabalha com a Defesa Civil, você trabalha com cenário de desastres, tragédias, que geralmente tem como gatilho, né, o desrespeito do ser humano pela dinâmica da natureza, né? Quando nós atropelamos os tempos da natureza, os caminhos das águas, não compreendemos como o clima é dinâmico. Então, tem tudo a ver com a dinâmica ambiental. Muito bem. Professor, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta, questionando o senhor. Que clima é esse? O que é esse BR-Obró, professor? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? O BR Bró, que é uma construção cultural, né? Os meses em Bró, nem em todos os lugares do mundo BR Bró é sinônimo de quintura, mas aqui nessa faixa, que não é só em Teresina, né? Não é só no Piauí, mas tem vários estados com essa característica, mas aqui ela ganhou uma feição bem mais intensa, né? O período mais quente, mais seco, de maior luminosidade. E nos últimos anos, né, infelizmente, por causa da tal mudança climática, por causa de que adquiriu uma feição de emergência climática, o piauiense tem percebido mesmo, e não precisa ter frequentado um banco de universidade ou ser um pesquisador do clima, que está tudo muito alterado. Então a gente está diante de Berriobrosa, em que a temperatura sempre está acima da média, nós estamos diante de uma condição atmosférica em que o ar atinge patamares iguais à de umidade de deserto, abaixo de 30%, e a gente tem observado uma condição de muita luz, de muita radiação ultravioleta. Então, são fatores por si só de risco que afetam a qualidade de vida das pessoas, afetam o meio ambiente, o próprio ritmo do trabalho, da produção é afetado, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Eu vi uma frase que eu achei interessante, que diz assim, que o clima dói no bolso. E aí, professor? E como dói, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão consumindo uma quantidade maior de energia Energia. elétrica. O governo federal está em vias de discutir o possível retorno do horário de verão, né? As pessoas são forçadas, e isso é importante que se faça, a se hidratar mais. Então você vê que a condição climática no mundo inteiro, independente de mudanças, ela movimenta a economia.
Você vê na Europa, você tem as roupas de inverno, as roupas de verão, as roupas de primavera, as roupas de outono, de forma natural. Aqui no Brasil não, nós somos forçados, principalmente no sertão, a ter uma mudança brutal de hábitos durante o período seco, né? Isso faz com que a gente sinta realmente no bolso, né? A condição da mudança climática. Professor, explique para a gente a relação da mudança climática, entre a mudança climática e o aquecimento global. Perfeito, né? A gente tem sempre essa ideia. Na minha época, no começo dos anos escolares, a expressão efeito estufa era muito utilizado, né? Então se colocava o efeito estufa como um vilão. Ah, está tudo quente, é o efeito estufa. O efeito estufa, hoje nós sabemos que ele é um efeito natural do nosso planeta. Então o planeta, se não tivesse o efeito estufa, não teria vida. O que é o efeito estufa? É a capacidade da Terra de reter calor. E ela só retém calor porque tem atmosfera. A Lua não tem atmosfera, então o lado escuro da Lua é muito frio e o lado iluminado da Lua é muito quente, né? Então a gente não tem atmosfera para fazer esse balanço. Então a nossa atmosfera tem a combinação ideal para reter, para absorver uma quantidade X de calor e a quantidade de gases e a composição química ideal para não permitir que esse calor nos cozinhe. Mas aí o que são. Aí você falou de aquecimento global. O aquecimento Isso. global subentende que nós estamos aquecendo gradativamente, ou seja, o papel da estufa, ela não está funcionando como um reloginho suíço, ela não está funcionando de forma constante e equilibrada. Ela está sofrendo um desequilíbrio, ela está sofrendo uma inconstância. Então aí a gente tem um aquecimento progressivo, o que não é normal. Esse aquecimento progressivo é que nós chamamos de mudanças climáticas. Então, só que as mudanças climáticas não podem ser pensadas apenas em termos de calor, de estar mais quente, mas os efeitos possíveis desse calor. Então, quais são os efeitos possíveis desse calor? Então, a gente tem que pensar o calor como uma forma de energia, como é a luz, né? Como é o raio, é uma forma de energia, né? A eletricidade é uma forma de energia, o vento é uma forma de energia, a correnteza de um rio é uma forma de energia, mas o calor, ele vai se transformar em outras formas de energia. Então, um vento que passa, que você sente, uma brisa que você sente, é uma manifestação da transmutação do calor. Uma chuva, um grande temporal é uma manifestação do calor. Uma descarga elétrica que atinge uma árvore é a manifestação desse calor. Então, como nós temos mais energia, olha aí as mudanças climáticas. Sim. Então, os fenômenos que antes aconteciam de forma muito pontual, de forma muito regular, passam a acontecer. E aí vem duas palavrinhas chaves: intensidade e frequência. Eles serão mais intensos e mais frequentes. Vão acontecer com muita periodicidade. Vai se tornar uma rotina. Exceção vira regra. Então, mudança climática não é legal. Ah, interessante. Outra coisa também que eu estava observando é que as pessoas confundem muito o conceito de clima e tempo. Se eu poderia diferenciar para a gente aí, para a gente não ficar nessa corda bamba? Essa é a mudança mais comum, né? Mas é tão gostoso as pessoas falarem, nosso clima está ótimo, É, né? Eu mesmo, quantas vezes eu não me, a gente está num convívio familiar, num happy hour, tá num joguinho, numa partidinha de futebol, assistindo uma série e dizer, olha, o clima tá agradável, né? é. Olha, mas não é o clima. Não é o clima, é o É o tempo. tempo, né? Qual é a diferença mesmo? Existem várias, eu podia falar de N e N diferenças. Para facilitar o entendimento, a gente vai dizer que o tempo é algo assim pequenininho e o clima é algo grande. O tempo tem tempo curto. Ele é momentâneo, ele é instantâneo, ele muda o tempo todo. Já o clima não, o clima demora. Ele é um processo de longa duração. Tipo, 30 anos para você observar alguma pequena mudança no clima. E aí nós vamos para o conceito para vocês entenderem melhor. O tempo é aquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos, com os meus olhos, com o meu tato, né, com o meu olfato, com o meu ouvido. Então, o tempo é chuva que cai, a brisa que sopra, né, o entardecer, o anoitecer, a sensação de frio, a sensação de calor. Então, é aquilo que eu posso ver, o que eu posso sentir. Mas o clima você não sente tão rapidamente.
Então nós podemos dizer que o clima vai ter um período quente e um período frio, por exemplo, um período seco e um período chuvoso. Mas tudo isso demora, porque nós estamos falando de um fenômeno de longa duração. Então, o tempo é o estado da atmosfera num dado momento, mas o clima é uma coleção de tempos. Então, junte infinitos tempos, isso é o clima. Interessante. Agora, fale para mim também um pouco sobre a questão do uso da terra e das mudanças climáticas. Muito bem, né? Tem tudo a ver. Olha, eu costumo dizer, sempre que eu estou ministrando uma palestra, que nós temos duas riquezas fantásticas, que são as riquezas mais maltratadas pelo processo, de crescimento econômico. Uma dessas riquezas chama-se terra, não o planeta Terra, o solo. A outra riqueza chama-se água. Onde não tem terra, onde não tem solo e não tem água, não há vida. A vida que eu falo é a capacidade de sustentar a própria vida. Por exemplo, nós precisamos comer, nós precisamos de legumes, de hortaliças, de frutas, de proteína animal, e isso só é possível porque tem a terra. Então, quando nós ocupamos a terra, quando nós ocupamos o solo, dependendo da forma como nós tratamos o solo, né, a forma como, qual é a nossa relação com esse solo, se é uma relação predatória, é lógico que ele vai produzir. Mas vai ter um tempo que a produção vai começar a cair, cair, cair verticalmente. Então, quando se trata bem o solo, e isso respeitando as leis do solo, que o solo é ar, que o solo é mineral, que o solo é vida, tem muita vida no solo, tem a bactéria, tem o ser aerador, tem a minhoca. Então, o solo é um composto, vamos dizer assim, que tem que ser bem tratado. Porque quando ele é bem tratado, ele te dá um retorno, como tudo na vida. Tudo na vida que você trata bem te dá um feedback. Então, como existe a lei do retorno, degradar o solo, né, assorear rios, diminuir a fertilidade do solo, contaminar o solo com metais pesados, você vai colher algo que não é legal. Então, tem tudo a ver. Interessante. Agora a gente vai falar de uma coisa que está em alta e que é muito preocupante, que são as queimadas, professor. Então, é verdade que o número de queimadas cresceu muito nos últimos tempos? Infelizmente, né, a gente tem que admitir que cresceu muito, né? Eu não sei até que ponto, por exemplo, nós podemos dizer que as pessoas que queimam de forma atabalhoada são piromaníacos, são pessoas que têm sede de fogo. Não. Infelizmente, nós vivemos uma era em que as pessoas tendem a ideologizar, a politizar tudo, né? É como se tudo tivesse que ter uma cor ideológica, né? Tudo tem que ter uma motivação política, né? Eu sou do tempo que a pessoa preparava a terra, queimava ali, né? Todos nós temos um pé na roça, sabemos que as roças eram feitas assim, né? Até que a gente consiga provar para um velho homem e mulher do campo que aquilo é errado, é uma luta, né? Então existem hábitos que permanecem. Mas as queimadas que acontecem hoje, né, elas ocorrem com uma textura diferente. Se queima não para plantar, se queima de forma criminosa. E isso precisa ser apurado. Ou seja, eu vou queimar um parque nacional. Eu vou queimar uma reserva ecológica. Eu vou queimar a mata de um manancial. Que é isso? Isso não tem lógica, né? E outra coisa, além disso, essas queimadas ocorrem dentro de um contexto que favorece a rápida propagação do fogo. É um contexto adverso, mais quente, ar mais seco, condições ventosas. Então, hoje nós vivemos um duplo problema. Um problema ambiental clássico, um problema climático, que toda e qualquer queimada pode ganhar um vulto, pode ganhar uma intensidade de um incêndio florestal. E nós temos os fatores culturais. E eu digo fator cultural não é necessário, eu vou usar o fogo para limpar o terreno para plantar um quiabo, um machixe. Não. Existe o fator cultural de pessoas que acreditam que este fogo deve ser utilizado como uma arma política para prejudicar determinado grupo que está no poder, determinado gestor municipal, determinado gestor estadual, determinado gestor federal. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que as pessoas precisam de bom senso. Elas precisam pensar ecologicamente. E quando a gente pensa ecologicamente, significa que eu me coloco dentro do meio natural, que eu me entendo como parte da natureza, que a sociedade é a natureza, e que eu vou tocar fogo, mas eu vou ser prejudicado. Quantas e quantas pessoas não foram obrigadas a respirar um ar, inclusive quem tocou fogo? Né? Então, eu não entendo essa coisa de atirar no próprio pé, né?
É verdade. Professor, e o que que a Defesa Civil tem feito assim para combater? Eu tive que recentemente aqui em Teresina é fogo nos parques, em algumas áreas, né? Como é que tem feito esse trabalho? Como é que vocês têm feito esse trabalho? Excelente, né? A gente tem lutado para construir uma cultura que no Brasil é uma cultura nova, que a gente chama ela de cultura prevencionista. Você que é da área ambiental há muito tempo, né? A área ambiental trabalha com isso, né? A gente chama isso de educação ambiental, né? A educação ambiental, ela tem múltiplas facetas e uma delas é trabalhar com a prevenção. Então, uma cultura prevencionista, ela coloca o quê? Que a gente tem que fazer tudo o que é necessário para evitar que um problema, seja de natureza climática, ambiental ou de risco, ele surja. Então, hoje o nosso esforço é o esforço desta mudança de cultura, da cultura imediatista, da cultura predatória para uma cultura mais ecossistêmica, né, ecológica, vamos dizer assim. Então, a gente tem investido muito em capacitação, em treinamento, no envolvimento da comunidade. E essa cultura, ela é, como eu digo, como eu usei aqui a expressão, que é uma cultura ecológica. Por que ela é uma cultura ecológica? Porque ela não é uma cultura de governo. Não é uma ação de uma secretaria de governo, de uma secretaria de município. Existe uma expressão, um lema na defesa civil que é: a defesa civil somos todos nós. Essa é uma expressão mundial. É quase que os lemas dos escoteiros, né? Dos médicos, é quase um juramento, é quase né, uma profissão de guerra. Então, quando a gente diz que a defesa civil somos todos nós, a gente quer deixar claro que a defesa civil ela não precisa ser feita pelo cara que usa o jaleco, o colete laranja. A defesa civil é feita pela dona de casa, a defesa civil é feita pelo estudante, a defesa civil é pelo empresário, é a mesma temática ambiental. Então, nós estamos trabalhando essa consciência de pertencimento, essa consciência de comunidade, esse engajamento social, para que as pessoas comecem a tomar atitude e preservar. Então, hoje nós trabalhamos no plano da conscientização, mas também a gente trabalha no monitoramento, que não é só conscientizar, a gente observa, a gente usa o satélite, a gente usa uma comunicação mais eficaz para acionar os órgãos que fiscalizam e os órgãos que punem quando há uma infração. E aí sim, a gente trabalha de maneira sistêmica com as secretarias de meio ambiente municipais, aqui no caso, a nível de estado, a nossa parceira é a SEMAR, mas a gente trabalha com o Corpo de Bombeiros quando há um sinistro, um desastre, que é o órgão que vai para o combate, com as brigadas e, excepcionalmente, com a polícia militar, se a gente identificar que é um ato delitivo, né, que é um ato criminoso em relação à queimada. Interessante. Eu vi também, fazendo uma releitura e alguns trabalhos que você desenvolveu aqui, e desenvolve aqui em Teresina, que eu achei muito interessante, que é esse programa do voluntariado, né, que você acabou de falar, o voluntariado de defesa civil, e também dos brigadistas voluntariados. Como é feito esse trabalho com eles, professor? Muito bem, né? Nós temos uma legislação hoje, né, que facilita muito isso. Existe a lei do voluntariado e nós temos uma tradição aqui no Piauí. A gente percebeu agora com a tragédia do Rio Grande do Sul, a coisa mais linda do mundo, como o piauiense mesmo, o cara da Parnaíba, o cara de Picos, Corrente, Teresina, deu uma demonstração de amor, né, de solidariedade impressionante. Ver aquelas jovens, adolescentes, né, empresários, estudantes indo para o aeroporto, querendo doar, indo para o shopping, formando aqueles grupos. Sem falar que a gente tem muito voluntariado para ajudar pessoas, pacientes oncológicos, pacientes com câncer, para ajudar idosos, crianças. O ambientalismo vive muito de voluntariado, né? E então, já que nós temos essa experiência, né, esse know-how, esse coração agigantado que é do calor humano do piauiense, a gente vamos aproveitar isso para trabalhar a defesa civil, já que em outros estados isso é muito forte. O voluntariado é muito forte no Paraná, São Paulo, Minas. E como a nossa luta, mas é a luta da cultura, como você lutou, a luta de construir uma cultura sustentável, né, de respeitar o meio ambiente, nós queremos criar essa cultura, criar a cultura de vamos canalizar esse elan, essa vontade, essa empatia para proteger o nosso próximo, né? Para criar mecanismos de prevenção em relação a riscos de desastres. Então a gente criou a primeira turma e nós escolhemos desenvolver a primeira turma no local que alaga, que inunda, na região norte. Então as pessoas que participaram da primeira turma eram moradores ali das áreas de alagamento.
das áreas de enchente, né? Então nós queríamos trabalhar com essas pessoas, porque e quando a gente começou a trabalhar, a gente sabia que elas já faziam isso. Olha, quando a água chega na minha vizinha, nós ajudamos a tirar os trem, né? Como ela diz, os móveis, né? Nós nos ajudamos. Se ela perdeu, a gente está aqui, ó, recebe na nossa casa, dá alimentação, dá o café. Eles já fazem isso. Mas nós trabalhamos com orientações técnicas, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros. E nós já vamos agora para a segunda turma, que vai ser na zona sudeste, numa região também que alaga muito lá na margem do Puti. E a gente quer multiplicar esse trabalho, a exemplo da SEMAR, que trabalha com os brigadistas, né? Para outros municípios do estado do Piauí. Isso é muito importante, né, Wellington? Porque assim salva vidas, né? Porque até chegar, Exatamente. né, o socorro realmente, ele já tem essa equipe que já é treinada, né, que já sabe como agir. Então é muito importante. Eu achei interessante isso aí. E me diga outra coisa também que eu achei interessante, que eu vi que essa semana o governo publicou uma portaria que proíbe o uso do fogo no manejo da vegetação. Comente um pouco sobre essa ação. Excelente pergunta, né? A gente tem observado uma mudança no perfil dos gestores, que as decisões, elas estão. Isso não é uma regra geral, mas está acontecendo em alguns lugares, aqui no Piauí está acontecendo, que os gestores eles estão ouvindo mais a academia, ouvindo mais a ciência. Isso é muito importante. Há quase 2 meses atrás, o governador solicitou um estudo sobre as condições de estiagem no estado do Piauí. E esse estudo foi feito, pegamos um estudo nacional, várias secretarias, e isso fez com que o governador decretasse antecipadamente uma condição de estiagem, baseado na predição, né? Veja bem, isso foi a primeira atitude. Quando começou o ciclo do fogo, a seca, e se confirmou que a estiagem estava consolidada, todo o esforço governamental, o esforço da sociedade, o esforço dos municípios, a gente tem sempre que agradecer muito o trabalho das SEMAS, das Secretarias de Meio Ambiente, são elas que mantêm as brigadas, né, no interior. Todo esse esforço conjugado foi que segurou o fogo. O Piauí estava queimando, como estava queimando a Bahia, como estava queimando o Maranhão, Pará, só que numa proporção menor. Mas quem estava segurando o fogo eram esses homens e mulheres. Só que de lá para cá, isso tem um custo. A gente vem mantendo o Piauí estável, lutando contra o fogo, enviando homens e mulheres que estão se lesionando, que estão se machucando. Então, de uma forma muito sábia, muito sensível, nós não teríamos como manter isso ad infinitum. Vamos segurar todo o BR-Obró com esses brigadistas enfrentando diretamente um fogo, as pessoas estão queimando e a gente está mandando pessoas para... Então, a decisão foi, vamos parar esse fogo. Porque a tônica é a preservação da vida das pessoas. Então não, a gente vai ficar, ou seja, vão tocar fogo porque é a época do fogo e a gente vai lá para apagar. Não, nós vamos proibir, vamos deixar a terra se recuperar, né? A terra precisa respirar, homens e mulheres precisam voltar para suas rotinas e a gente vai, nesse intervalo dado, nessa trégua dessa batalha, a gente vai conversar, a gente vai dialogar para buscar uma alternativa melhor, para que todos possam ganhar, né? Para que os produtores possam ter seus resultados. A chuva vai chegar, nós somos pessoas de fé, né? E quando ela chegar, a gente vai colher os frutos dela. Então não precisa essa correria toda para queimar. E aí a gente trata que a gente possa compreender também alguns processos de queima, né? Como eu já falei, a gente tem que usar um filtro. Existe aquele que tocou, seguiu todo o protocolo, mas fugiu ao controle. Mas existe aquele que tocou fogo, desobedecendo todos os protocolos. Então, para cada caso, a gente vai analisar. E é importante que se tome essa decisão para evitar que a gente tenha um crime ambiental de grandíssima dimensão, tipo um parque ambiental inteiro, né? O fogo estava chegando já nas certas confusões, né? Então, essa é uma medida preventiva, ela é invasiva, mas ela é necessária. É nesse período que vai agora, até o final do ano? Exatamente, até novembro, até o final da primeira quinzena de novembro, essa portaria, né, foi editada. É um período muito importante, ou seja, ela finda ainda dentro do BR-Obró, mas esse tempo permite que o padrão, o que é que nós estamos, olha como é que eu trabalho com a ciência, né? Neste período a gente já tem condições de umidade,
a gente tem uma redução da condição ventosa, daquelas brisas que impulsionam a chuva, a gente tem um aumento de umidade e a gente começa a ter uma presença maior de nuvens. Resultado, o fogo não vai se propagar, se existir fogo, numa velocidade tão grande como agora. Então a gente vai ter condições melhores de monitorar esses focos, de oferecer combate, de orientar o produtor, entendendo? Então é um processo necessário a gente dar aquele pausa, pare, para que a gente possa compreender o que está acontecendo e agir, né, em apoio aos cidadãos piauienses. Interessante, você falou aí de chuva, né? E a gente percebeu que essa semana Teresina teve uns pingos aí, caiu uma chuva, né? Que o teresinense começou a ficar animado. E eu vi gente comentando: ah, mas essa chuva aí é do caju, professor? Explica isso pra gente. É uma questão cultural, né? As pessoas atribuírem as chuvas, as chuvas das frutas, né, de modo geral, ao período de floração, ao período de formação de alguns frutos, e a chuva do caju, a chuva da manga, dentre outros, né? É uma coincidência, mas a gente sabe muito bem que quando essas chuvas vêm intensas, elas não ajudam, principalmente se elas vierem no início da floração. Elas não têm elas não têm um impacto muito positivo. E essa chuva, ela não é nada de excepcional, ela não é estação chuvosa, ela é uma chuva que ela tem duas possibilidades de formação. Ou ela veio carregada de muito longe, ou ela veio trazida a partir de uma grande massa de ar. Ela é um elemento estranho. Dessa forma, ela é um corpo estranho. Foi trazida de longe, aquela nuvem foi empurrada, choveu. E a outra, que é justamente essa última que aconteceu, que é uma chuva provocada justamente pelo aquilo que a gente mais tem mais problema, que é o calor. Então esquentou demais, e aí resultado, a própria cidade, a própria Grande Teresina produziu sua chuva, com suas matas e com seus rios. O vapor, a evapotranspiração da vegetação e a evaporação dos rios. E aí nós tivemos essa maravilhosa garoa. É. E me diga uma coisa, e quando é que nós vamos ter novamente a chuva em Teresina? Quando é que começa essa chuva a cair para a gente se animar? Nós estamos acompanhando todos os modelos matemáticos, né? E é provável que a gente tenha alguma chuva já na segunda quinzena de outubro, final. Não vamos se animar muito, viu, gente? Né? E algumas chuvas em novembro, mas vai carregar um pouco mais somente em dezembro. Uma coisa eu posso garantir para vocês, né? Vai ser pelo menos melhor do que o ano passado, né? No final do ano passado, a gente não teve, viu, né? De 2023 para 2024, a gente não teve a chuva de outubro, nem de novembro, nem de dezembro. Pelo menos isso nós já vamos ter. Que coisa boa. Agora me diga só uma coisa. A gente falou de muita problemática e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que que a gente pode fazer para amenizar essa crise climática que a gente está vivendo, professor? Diga assim, algo, né? Algumas ideias. O que que a gente poderia fazer para melhorar isso aí? Muito bem, é algo que você já sabe com excelência, né? Já faz por excelência. É ser cidadão. E ser cidadão significa compreender que nós vivemos numa comunidade, que nós precisamos do outro, entendendo? E que nós vivemos num ambiente quente, o mundo está literalmente pegando fogo, e que para amenizar isso a gente tem que colaborar uns com os outros. Eu sou um defensor ferrenho, e você também defende isso, que a gente estamos vivendo numa cidade que precisa de árvores. Então a gente não pode maltratar as nossas parceiras árvores, né? Fazer a poda seguindo as orientações, né, técnicas que o município tem, plantar novas árvores, preservar os nossos bosques, nossos parques, praças. A gente precisa usar esses equipamentos com sabedoria, usar de forma racional a nossa água, não pode usar de qualquer jeito, né? E, mais importante, né? Qual é a nossa relação com o lixo? Com os nossos resíduos, né? A gente precisa também ser cidadão. A gente não pode estar jogando tudo por aí. A gente tem que separar, a gente tem que procurar ter uma atitude mais ecológica com relação ao lixo, porque esse lixo, sabe para onde é que ele vai, né? Ele vai lá para o sistema de esgoto, ele vai lá para o bueiro, vai lá para a galeria. E quando chove, a gente pode ter a rua da nossa frente da nossa casa transformada num rio, porque o sistema de drenagem não vai dar conta de tanto material, de tanto resíduo que vai estar obstruindo a passagem da água. Então, ser cidadão eu entendo que a minha atitude, a minha má atitude vai produzir um efeito indesejado, né, na vida do outro. Então, se eu não quero isso para mim, não quero para o outro, então vamos pensar de forma ecológica. Tudo bem.
Eu gostaria de finalizar, professor, com a frase que o senhor falou no início, que eu já tinha até colocado aqui, porque eu achei muito interessante. Exatamente, que a defesa civil é formada por todos nós. É verdade. Eu acho Homens e mulheres do campo e da homens cidade, de, todos. de mãos dadas, Os né? dados. E você falou aí a questão da árvore, eu queria também ressaltar que agora, dia 21, que é sábado, é o dia da árvore, né? Olha aí, coisa boa. Então, vamos pedir para essa galera aí plantar, né, Muito bom. professor? Vamos plantar, vamos ter esse cuidado, porque a gente às vezes só reclama, né? O Só. que é que nós estamos fazendo, né, professor? Fica essa indagação. Às vezes a gente fala muito, reclama muito, mas o que é que eu estou fazendo para melhorar esse calor, esse clima de Teresina, né? Então, você poderia finalizar, queria que o senhor falasse aí para os nossos ouvintes uma mensagem, você poderia deixar para eles aí, para a gente encerrar. Tem uma mensagem muito bonita, né? Que é de um homem que tem um legado fantástico na história. Que ele diz o seguinte, né? Seja, deixa eu ver se eu lembro da frase, seja você a mudança, seja você mesmo a mudança que você quer no mundo, né? Se eu não me engano, me corrija se estiver errado, essa frase parece que é do Mandela, né? Do Mandela. E olha, essa frase tem uma coisa muito bonita, porque nós queremos coisas boas. A gente quer conforto, a gente quer felicidade, a gente quer ter amigos, a gente quer ter acesso à cultura. Se você quer tanta coisa boa para você, vamos desejar coisas boas pro nosso vizinho. Vamos desejar coisas boas pro nosso planeta. Então, se a gente quer ser essa mudança, a gente quer ser essa coisa boa, esse presente para o mundo, vamos ofertar esse presente para as pessoas, porque nós viemos a esse mundo com um propósito, e o propósito maior é servir. Tem um ditado popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Verdade. Então, meu querido, gostaria de lhe agradecer maravilhosamente. Obrigado. Boa noite e até o nosso próximo encontro.